Muito bem, meus amigos, estamos de volta e esse é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez juntos nesta programação, eu sou o pastor Leandro Silva e tenho estado aqui apresentando o programa Palavra Urgente junto com uma gama de pastores também que são muito usados por Deus e trazendo essas informações a respeito do reino, porque é isso que importa, falando a respeito do nosso Salvador, do nosso Rei Jesus e do que Ele é capaz de fazer na vida das pessoas. Hoje nós vamos falar de um testemunho, né? Vamos comentar sobre aquilo que Deus fez na vida da Camila e do Romildo. A Camila e o Romildo, eles começaram um relacionamento muito cedo e desde quando eles começaram, eles enfrentaram muitos problemas no relacionamento, né? Na vida sentimental. E como eu gosto de destacar, né? Que às vezes não, é sempre, né? A pessoa longe de Deus, ela tende a cada vez as coisas piorarem. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e eu não vou me cansar de repetir isso. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Pela ausência, né, de Jesus no relacionamento, eles começaram a ter muitas lutas, muitos problemas e até mesmo que levou eles a outros problemas, inclusive de vícios. Eu queria que você prestasse atenção na história da Camila e do Romildo nesse momento, para a gente poder entender um pouquinho. Vamos lá? O começo do nosso relacionamento ele foi muito cheio de tribulações, porque eram muito jovens, nós dois, então a gente não tinha maturidade mesmo. A vida na Bahia foi muito difícil, por conta de tudo dos vícios que ele tinha. Então ele bebia muito, ele saía muito, me deixava sozinha. Nunca fui de briga, de discussão, mas em casa se tornava briga e discussão com a família justamente por causa desse perfil. Em 2013, o casal se mudou para Sorocaba, cidade do interior de São Paulo. E em busca de uma novidade de vida, Camila procurou a Igreja da Graça. Eu entrava em todos os propósitos da igreja. Quando era referente à família, que era para buscar por um ente querido. Um dia, Camila fez o convite para Romildo ir com ela à igreja. Ele recusou, pois não queria ir sem levar uma oferta. Você vê, né? Que coisa. Anteriormente nós já havíamos falado, né, a respeito dessa questão, né, das lutas que eles enfrentavam no relacionamento desde cedo. Você vê, né, um coração bom, o camarada, ele estava se preocupando, poxa, mas eu vou para a igreja, não tenho ali uma oferta, como se ele tivesse, né, que pagar para poder estar lá, para poder entrar, para ser recebido, longe disso, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa, eu acredito que é algo assim maligno mesmo, para que ele não tivesse contato com a verdade, para que ele não chegasse até lá. Você vê que na tentativa eles vão para outro estado e tal, tentando, né, se restabelecer, tentando se levantar, enfim. Mas a Camila, né, ali buscando forças, começa a caminhar, querendo que, né, o seu companheiro, né, querendo que ele também receba aquilo que ela recebeu. Mas é interessante, né, que o diabo ele vai fazer de tudo para que a pessoa continue presa, para que ele mantenha a pessoa na escravidão. A Camila já tinha encontrado o caminho, só que o marido, infelizmente, ainda não. Mas antes da gente continuar ouvindo um pouco mais da história da Camila e do Romildo, eu gostaria que você prestasse atenção nessa reportagem que a produção ela preparou, falando a respeito do tema do programa de hoje. Vamos lá. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de casamentos diminuiu 3% em 2023, comparado ao ano anterior,
enquanto o número de divórcios cresceu em 5%, totalizando 441 mil separações. Em 2023, o casal Lucas Lima e Sandy Leá divulgaram o fim do matrimônio de 15 anos por motivo de desgaste do relacionamento. De acordo com um estudo publicado pela revista Journal of Family Issues, entre os anos de 1980 e 2000, 60% dos casais relataram níveis moderados de conflito e 22% afirmaram que discutem com muita frequência. Os problemas conjugais podem ser tão prejudiciais quanto vícios, desencadeando em alguns casos sequelas como ansiedade, depressão, crises de pânico, baixa autoestima e hipertensão. Então você vê, né? A reportagem nos mostra ali o quanto existem muitas outras pessoas passando por esse tipo de problema no mundo, né? Quantas outras pessoas enfrentando a mesma dificuldade. Agora tem um quadro no nosso programa, né, que é de um especialista que fala do assunto, né, que abre um pouco mais aí o nosso entendimento a respeito do assunto. Eu queria que você prestasse atenção, você visse comigo para a gente poder entender também a respeito de como isso se desenvolve, o que acontece, como, né, deve ser tratado, né? A gente olha pelo lado espiritual, mas a gente também tem o apoio, né, de pessoas que entendem do assunto. Vamos lá? As brigas de casais, né, esses conflitos conjugais, eles costumam acontecer nos primeiros anos do casamento, por conta dessa diferença ideológica de construção do que é família para um, que é família para o outro. Até os dois conseguirem se entender, às vezes os 3 primeiros anos do relacionamento são os mais tensos, porque ele vai precisar lidar com uma mulher que não é a mãe que cuidava de tudo, ou ela vai precisar lidar com um homem que não é o pai que consertava tudo na hora que precisava. As pessoas são diferentes. A questão é quando depois de 3, 5, 7 anos, eles não conseguem se compreenderem. Aí, esses conflitos serão constantes. Quando o filho chegar, é um outro momento de conflito, porque cada um vai querer criar o filho da maneira que foi criado. Só que ele não está sozinho, ela não está sozinha. Eles precisam alinhar como vai ser a criação do nosso filho. Esse é um outro momento que também pode haver crises. Outra parte, outro fato, quando os filhos saem de casa, porque eles passaram 15, 20 anos, 25 anos vivendo com 3, 4 dentro de casa, pai, mãe e os filhos. E quando eles saem de casa, os dois precisam se reconhecerem de novo, depois de toda essa transição. Pode haver algum conflito ali. Quando alguém se aposenta, é outra realidade, ficam dentro de casa por muito tempo. Então, assim, todas as fases da vida têm mudanças. E o início de cada uma dessas fases são comuns terem esses conflitos até poderem se ajustar. Mas isso é resolvido à base do diálogo, de uma empatia, de uma audição, de uma escuta ativa. Eu vou ouvir para poder te entender. E aí sim a gente constrói esse relacionamento. Ouvindo a palavra do especialista, agora a gente precisa entender o desenrolar da história. O desenrolar da história. A gente percebeu lá na primeira parte, né, que a Camila, ela teve esse encontro, ela começou aí, ela queria que o companheiro fosse, mas algo impedia com que ele fosse, ele colocou na cabeça que para ele ir, né, para a igreja, para ele buscar, para que as coisas fossem resolvidas, para que ele fosse, né, e a gente sabe que se ele fosse, se cumpriria a palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o diabo ainda tentou prender. Mas eu queria nesse momento que você visse a segunda parte para a gente entender. Vamos lá? Então ele pediu para Camila orar. E assim ela fez. E Romildo conseguiu o valor da oferta através de um serviço. Na minha mão de obra foi R$200. Então eu fui na igreja com ela e aí ela ficou muito avivada com isso, achando que a partir daquele dia, por aquele testemunho, eu estaria o tempo inteiro na igreja, né? Só que não foi bem assim. E ele começou a ir. Um domingo ele ia, outro não. Mas ele falava pra mim, quando for Santa Ceia, eu não quero ir. Porque eu não vou participar, eu tenho vergonha, eu não quero. Aí eu falava, tudo bem. Então eu avisava quando era Santa Ceia. Mas naquele dia eu esqueci.
E ele entrou na igreja e viu a mesa toda pronta. Ele falou, você não me avisou. E eu falei, eu esqueci. O pastor ministrou a palavra e quando os obreiros vieram, né, representando o corpo e o sangue de Cristo, eu não peguei. Eu só baixei a cabeça e o pessoal passou, eu não peguei. E observei que ela também não pegou. Aí ele me cutucou já. Por que você não pegou? Por minha causa? Pode pegar. Aí eu falei, eu nunca peguei. Aí ele, mas por que você nunca pegou? 8 anos vindo aqui e nunca pegou? Aí eu falei, a gente mora junto e não é casado. Então eu não me sinto digna de me batizar. Naquele momento ele falou que todo mundo sumiu da igreja, ficou só ele e o pastor, falando para ele assim, você está atrasando a vida dela espiritual. Por que vocês não casam? Qual o problema? Foi uma surra que eu tomei na Santa Ceia, que eu sou grato até hoje. Que bonito, né? Então você vê que ela ora, ele vai, ainda não estava firme, mas ele chega num culto e naquele culto Deus fala com ele. Coisa linda, porque é assim que Deus trabalha, né? Não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. Então você vê que a forma que a Camila, né, estava fazendo era da maneira certa. Então o Romildo, ele sente Deus falando com ele. E quando Deus fala, meu amigo, você pode ter certeza que, né, quando Deus mostra o caminho, quando Deus diz assim, é agora, você pode obedecer que a coisa vai acontecer. Eu queria que você prestasse atenção nesta palavra que eu separei aqui para você, de Provérbios. Provérbios 10, 22, diz o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Então, você vê que o Romildo, quando ele foi visitado por Deus, Deus começa a falar com ele a respeito do casamento. Você vê, né? Interessante, mas Deus fala e ele consegue entender que é Deus falando. E você vê que, é claro que ali, a partir daquele momento, Deus iria se revelar ao Romildo de outras formas. Deus falou a respeito do casamento, mas iria falar de outras formas. Assim como um dia, né, eu cheguei na igreja, eu fui porque eu tinha necessidade de algo. E Deus falou comigo e eu fui entendendo que Deus tinha mais. Assim, eu acredito que Deus fez, né, com o Romildo, e assim Deus também quer fazer com você. Mas eu queria, nesse momento, para a gente finalizar, eu queria que você prestasse atenção nessa última parte, né, da história da Camila e do Romildo, para a gente poder entender como Deus fez, né, e a gente glorificar o nome do Senhor. Presta atenção agora comigo. E eu saí com aquilo no meu coração. Eu saí de lá com a decisão tomada já. Eu falei, hoje eu acerto isso. Naquele dia mesmo, eu pedi ela em casamento. Falei, aceita casar comigo? Nossa, ela se encheu. Foi muito feliz, a gente começou a planejar tudo daquele dia. Nós nos casamos no dia 10 de dezembro de 2016 e eu me batizei no outro final de semana já. Então, um ano depois, no dia 17 de dezembro de 2017, ele batizou. Eu entreguei minha vida para Cristo e pedi a Ele que Ele tirasse de mim a vontade de querer beber. Eu não queria simplesmente tomar uma atitude e ficar com vontade. Eu queria não ter vontade. E Deus tirou essa vontade de mim para que todos vejam, saibam, considerem e entendam que a mão de Deus fez isso. Né? Está em Isaías 41, 20. A gente tem esse versículo que foi um versículo que a gente usou no convite de casamento. A gente começou bem bagunçado, né? E hoje, glória a Deus, em nome de Jesus, a gente é bem unido. A gente não toma uma decisão sem compartilhar com o outro. E a gente vive pela fé. Nós somos um. O Romildo e a Camila hoje é um casal que se respeita, que se ama. E isso para a honra e glória do Senhor. Estamos muito bem, graças a Deus. Aleluia! Então hoje estão casados, firmes, e o Romildo não tem mais nenhum tipo de vício. O Romildo agora é um homem completamente regenerado. Um homem que Deus fez uma obra completa, assim como também na vida da Camila. Meu amigo, Deus também pode fazer na sua. Deus pode fazer também na sua vida. É só você crer.
A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Entenda que quando você tem a bênção de Deus, você vai ser enriquecido por ela. O que seria isso, pastor? É você receber de Deus tudo aquilo que Ele tem como promessa. Você vê que agora eles estão felizes, etc. Tem lutas, todo mundo terá. Mas é bom quando você tem lutas, mas você tem Deus ao teu lado. Então, eles estão firmes em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, eu queria fazer a oração final com você. E se você tem enfrentado problemas no casamento, se você tem enfrentado problemas de vício ou qualquer outra coisa, nesse momento eu queria que você orasse e que você visse o poder de Deus entrando em ação. Vamos orar? Meu copo com água está aqui, é momento de oração. Vamos lá. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu uno a minha fé com todas estas pessoas, repreendendo toda ação do mal sobre vícios, sobre problemas no relacionamento, no casamento. Meu Deus, pessoas que estão enfrentando as mesmas batalhas que a Camila e o Romildo enfrentaram, mas que viram o poder de Deus. Meu Deus, faz na vida dessas pessoas. Eu oro, repreendendo todo o mal, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, participe do copo com água. Pessoal, e nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, esse quem vos fala é o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido, que fica na rua Campos da Paz, número 204. Temos cultos durante a semana, segunda, quarta e sexta, às 8, 15 e 19. E no domingo, às 8 e 17 horas. E aqui no programa Palavra Urgente, você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Está aqui no rodapé e você pode nos seguir, você pode compartilhar, você pode curtir e eu creio que Deus vai abençoar bastante a sua vida. Olha, nós vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima programação. Abro